Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém, amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu ia dizer que eu estava cansado, mas depois que o pastor Ciclai falou que está com 3 meses já correndo em relação à nossa convenção, então resolvi ficar calado, que não estou cansado, né? Apesar de ter chegado na quinta, e a gente só vai ali na hospedagem, volta. E a bem, na verdade, fomos abastecidos, né? Recebemos muitas coisas boas, fomos edificados e bastante mesmo alimentados. O que resta para uma noite desta, né? Depois de tudo que a gente já ouvimos, sentimos da parte de Deus. Dizem que sempre depois de um bom almoço, ainda se sobra a oferecer uma sobremesa, né? Então vamos ver se sai aqui uma sobremesa. Eu não vou dizer sobremesa aí de maracujá, um mousse de maracujá, que não dá certo, né? Vai que todo mundo começa a cochilar. Então vamos ver uma sobremesa aí de abacaxi. Alguém gosta de abacaxi, meus irmãos? É bom, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque essa nossa convenção, eu trouxe a minha família. Eu sempre venho com a minha esposa, e eu estava em débito com meus filhos, e eu disse: papai ainda vai levar meus filhos lá ainda, né? E Deus deu a graça, e eu trouxe meus filhos para participar, e eu já observei nos olhos deles, que eles gostaram muito daqui, né? Gostaram muitos. Um já está tocando, a outra já canta, toca violão. O pastor Ciclai falou, lá em Chapadinha somos casal de missionários, estamos lá. Começamos a igreja num pontinho pequeno, só eu e minha família, né, devagarinho. Aí Jesus foi abençoando, fomos para um pontinho maior, estamos lá, e agora Jesus abriu uma porta, estamos construindo agora um templo maior, quase que 30 metros ao todo, por 7,5 de largura, só está no ponto de coberta. E no próximo ano nós vamos ali fazer uma grande inauguração, e vamos levar as guerreiras de Jeová de novo, né? Para comer galinha caipira, carne de porco assada. As irmãs das últimas vezes que foram, eu lembro, né? Glória a Deus. Irmão, eu estou muito feliz, porque aqui é a nossa casa, eu me sinto muito bem estar com os irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, para este culto, nesta hora, que hora estamos na presença do Senhor. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 14, 15 e 16. Eu vou aguardar os irmãos encontrarem, tá bom? Para nós lermos e os irmãos acompanharem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz o texto sagrado assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. No versículo 16, para terminar, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, ou do judeu, e também do grego. Quantos podem dizer amém? Queridos e amados irmãos, o texto que ora nós lemos, os irmãos sabem que aqui nós temos uma grande defesa do apóstolo Paulo, ao defender aquilo que ele está a propagar. Ele mostra de forma simples, rápida, mas profunda,
quando usamos ou quando lemos essa expressão no versículo 16, que ele chega a dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando nós nos atemos a esse texto e observamos porque Paulo está defendendo aquilo que ele está batalhando, Paulo está defendendo aquilo que ele está propagando, Paulo está defendendo a sua mensagem, Paulo está defendendo aquilo que ele está brigando, aquilo que ele está verbalizando. Paulo está defendendo aquilo que ele tomou como base, aquilo que ele tomou para si como aquilo que é mais importante para a sua vida, que é a mensagem do Evangelho. Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ora, nós sabemos que na nossa vida peculiar, nós sabemos que muitas coisas nós nos atemos e temos e realizamos, fazemos, mas existem coisas cá para nós que às vezes temos vergonha e às vezes não nos traz alegria, às vezes não nos traz prazer. E os irmãos sabem que aquilo que não nos traz prazer, nós não verbalizamos e mostramos para as pessoas, porque não nos traz prazer, não nos traz motivo de alegria, não nos traz um regozijar dentro da nossa alma e do nosso espírito, para que a gente mostre aos outros, dizendo: olha aqui como eu tenho, olha aqui como está comigo, olha aqui que eu possuo, que alegria em tê-lo. Percebam que eu comecei a minha expressão dizendo assim: eu estou muito feliz porque trouxe meus filhos para a nossa convenção. Perceba a minha expressão de alegria. Quando eu expresso a minha gratidão, a minha alegria, é porque aquilo está trazendo satisfação, aquilo está trazendo alegria ao meu coração. Quando nós não sentimos bem em algo, às vezes nós nem mostramos aquilo que temos, nem mostramos aquilo que está conosco, nem aquilo que estamos possuindo ou usando. Eu percebo, e agora me vem aqui à mente, a história de Naamã. Naamã era um homem completamente que guardava consigo dentro, guardado em 4 paredes, a sua vida pessoal, porque ele tinha chaga, tinha feridas, e somente ele e a esposa sabia. Ninguém sabia, mas Deus sabia o que ele estava tendo ou aquilo que ele estava passando. Não trazia prazer de repente ele fazer, ou quem sabe mostrar o seu corpo para outro. Mas um dia, quando ele desceu para falar com o profeta, perceba que ele mesmo resolveu: vou voltar para casa, eu vou ouvir a voz do profeta, mergulhar no rio que só tem lama e mostrar o meu corpo. Só a esposa sabia, mas Deus sabia o que estava acontecendo com ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que não nos traz prazer a gente oculta, aquilo que nos traz satisfação a gente não mostra. Mas nós temos aqui um texto diferente, nós temos uma expressão diferente do apóstolo Paulo. Paulo, ele começa e expressa dizendo: pois eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem razões o suficiente para descrever o motivo de sua alegria, o motivo que trouxe regozijo ao seu coração, o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós fôssemos perguntar nesta noite para cada irmão que aqui está, lógico que todos teriam um motivo de alegria para dizer: eu tenho felicidade, eu tenho alegria, porque o Evangelho trouxe alegria para dentro da minha alma. Veja, faça aí uma retrospectiva do teu passado. Olha o que o Evangelho trouxe, olha o que o Evangelho trouxe para você. Perceba o que o Evangelho trouxe para a tua casa, para a tua família. Este é motivo de você estar nesta noite glorificando o Senhor nosso Deus. Percebam que o apóstolo Paulo usa essa expressão: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Ora, porque Paulo estava dizendo que não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Se você olhar para o apóstolo Paulo antes, Paulo jamais fora o que Paulo de fato se tornou para nós nas Escrituras Sagradas. Quem foi Paulo outrora, os irmãos sabem que foi um tremendo homem, tanto instruído na lei como observador, mas depois se tornou um grande perseguidor dos cristãos e do Evangelho. Mas um dia a história mudou na vida deste homem por nome Saulo, até que se encontrou com o dono do Evangelho de Jesus Cristo, ele, o próprio dono do Evangelho. Paulo se deparou com ele. Depois a história de Paulo começou a mudar, porque Paulo estava defendendo esta bandeira. Perceba que a história do apóstolo Paulo é uma das maiores histórias impressionantes, poderosa, magnífica dos apóstolos que já ficaram registrados na Bíblia Sagrada. Tudo porque houve uma convenção, tudo porque houve um momento de encontro com Cristo em Atos capítulo 9, quando ele se deparou ao encontro do mestre. A história diz que ele caiu por terra, ficou 3 dias sem ver, ficou 3 dias sem enxergar a luz do sol, mas nesses 3 dias ele estava em consagração, em oração com Deus, e o dono do Evangelho resolveu visitá-lo em um belo dia, para a história de Paulo ser mudada. Quem está entendendo, glorifique a Jesus nesta hora. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Ora, meus irmãos, quando eu disse para os irmãos que a nossa história é linda demais, a sua história é linda, o Evangelho mudou a sua história, o Evangelho mudou a sua casa, a história, o Evangelho também mudou a história do apóstolo Paulo. Daqui a pouco aquele que era perseguidor passou a ser perseguido, aquele que estava maltratando agora vai ser maltratado. A história do apóstolo Paulo é tão linda que ele consegue descrever a dizer que de todos eles foi o que mais sofreu, foi o que mais realizou, foi o que mais fez a obra de Deus. Um dia o apóstolo Paulo estava viajando em um barco, o barco resolveu dissipar, naufragar, despedaçou todo, e o apóstolo Paulo disse para todos que estavam ali: fiquem tranquilos, porque o dono do Evangelho está comigo, ninguém vai morrer, todos vão sobreviver. Todos sobreviveram, chegaram na praia, e uma cobra resolveu aí onde Paulo, picou Paulo, mas Paulo não morreu, porque o dono do Evangelho estava com ele. Paulo continua pregando, vai anunciando, vai viajando. Um dia o apóstolo Paulo estava preso em uma prisão. Os irmãos sabem da história, eu estou apenas mencionando porque Paulo estava dizendo que não se envergonhava. Paulo estava lá preso, levou 39 menos uma chicotada em suas costas, o sangue começou a descer nas suas costas, amarraram um tronco com seus pés, colocaram dentro de um buraco, ele e Silas, e eles resolveram cantar em volta da meia-noite, e o dono do Evangelho foi lá, sacudiu a prisão e livrou Paulo da prisão com seu irmão. É por isso que Paulo estava dizendo com tanta firmeza à igreja de Roma: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quantos estão entendendo e não tem vergonha deste Evangelho? Não tenha vergonha deste Evangelho, porque ele é verdadeiro, é fiel, é poderoso. Bendito seja Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ora, imagina como era a mensagem do apóstolo Paulo. Paulo foi o único dos apóstolos que não conviveu com Cristo, aceitou a Jesus na sua convenção com Cristo, teve que ficar aos pés do apóstolo Pedro, e os demais não conviveu com Cristo, mas ouviu falar de Jesus Cristo, ouviu falar dos milagres de Cristo, ouviu falar da proeza de Cristo. Quem era Cristo? Era o Filho, é o Filho de Deus. Quem foi Cristo? O que ressuscitou os mortos.
que deu vida, que entrou, levantou paralítico e que fez multidões de milagres. E o apóstolo vai observando, vai alimentando, para que a sua mensagem tenha vida. E quando ele começa a pregar, a mensagem de Paulo vai ser esta: eu não tenho vergonha, porque o dono do evangelho manda no céu, manda na terra, é dono de tudo e de todas as coisas. Por que ter vergonha do evangelho, meus irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa. Parece que nos nossos dias atuais, as coisas parecem que estão mudando. Parece que as coisas mudaram a tal ponto que o povo parece que está tendo vergonha, até mesmo dos crentes que tem por aí afora, porque está dando vergonha, meus irmãos. Eu que cuido de uma pequena igreja, o Senhor Jesus tem nos ensinado a cada dia cuidar do rebanho que é dele, cuidar do rebanho do Senhor. E eu fico observando como as coisas mudaram. Eu nasci no lar evangélico, fui apresentado com os 3 meses de vida ao Senhor. Vi muita coisa ainda jovem. Meus pais se desviaram do caminho do Senhor quando eu tinha aproximadamente uns 7 anos de idade. Quando de repente eles se desviaram do evangelho, o inimigo abriu a porta escancarou-se para ele. As coisas mudaram, o norte mudou, o evangelho saiu de dentro de casa. E quando o evangelho sai de dentro de casa, aí abre porta para você ter vergonha das coisas. Aí o evangelho já não é mais o mesmo, a estrutura já não é mais a mesma. Quando de repente que eu começo a entender o que é a vida, eu encontro-me numa casa onde tem um bar, aonde tem quartos e vários quartos, 10 mulheres, para ser oferecida para uma cidade, aonde eu olho para as estruturas da minha família, minhas irmãs, não tinha valor algum. Meu pai não valia absolutamente nenhuma pitomba azeda. A minha casa desmoronou, porque o evangelho saiu de lá. E quando eu fui crescendo, eu percebi que as pessoas diziam assim: esta casa não tem valor algum, porque não vale nada, esse povo não vale nada. Olha, o dono da casa só anda pelas ruas caindo bêbado, é um alcoólatra. Eu tinha uma bicicleta do meu pai, pegava a bicicleta, colocava ele na garupa e levava caindo até chegar em casa e colocar numa cadeira. Eu disse: pai, dorme aí, para ver se as coisas melhoram. E assim eu fui crescendo dentro de uma casa. Imagina aí como foi que eu cresci. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive um sonho. Eu não tive um soninho, eu tive um sonho. Apareceu-me um homem alto, vestido de branco. O seu rosto eu não conseguia ver, porque brilhava muito mais do que estas luzes aqui. Era brilhoso demais, brilhava como o sol. Eu olhei apenas uma vez e os meus olhos doeram, porque era forte demais a luz. Eu olhei para as mãos dele e estava furada. Ele pegou na minha mão e ele disse: meu filho, anda comigo, meu filho, vamos andar junto. E eu me lembro que ele começou a andar comigo e ele me mostrou algumas coisas. Ele disse: sobe no monte comigo. Eu comecei a subir no monte com ele. Eu desci do monte, ele disse: anda mais comigo. Entrei numas veredas que dá acesso a rios e tinha muita serpente. E eu olhei e disse: Senhor, por que as serpentes não me tocam, não nos tocam? Ele disse: meu filho, porque o Senhor estou contigo. E antes que eu acordasse, ele disse assim para mim: olha, eu sou o Senhor ressuscitado, eu sou o Senhor da cruz que ressuscitei e estarei contigo por onde tu for, e aonde tu colocar a planta do teu pé, ali eu colocarei. Acordei-me com tanta alegria, mas acordei em uma realidade.
3 dias depois, eu estava lá no quintal da nossa casinha. Acredite se você quiser acreditar, mas eu sei que você acredita. Pastor Gilmar ontem falou dizendo que nós temos, ontem mesmo, que nós temos que entender a voz de Deus através do nosso espírito, o Espírito de Deus dentro da gente. Que coisa linda que ele diz. Mas naquele dia foi diferente. Eu não ouvi aqui dentro, eu ouvi vindo deste lado no meu ouvido direito uma voz que convence, uma voz que manda, uma voz que pode, uma voz que dá ordem, uma voz que tem, uma voz que é de rei, uma voz poderosa que eu nunca mais ouvi, mas naquele dia eu ouvi. Ele disse assim: é hoje, meu filho. Quando ele disse isto, eu já entendi. É para mim ser crente. Ah, meus irmãos, tomei um banho, me arrumei, vesti o único tênis que tinha, a única calça que tinha, uma roupa simples que tinha, e corri em direção à igreja. Eu foi correndo, e aquela voz dizendo: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho. E eu fui correndo, e a voz dizendo: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho. Até que eu cheguei no culto, ouvi a mensagem do pastor pregando, até que ele disse: quem quer ser crente? Eu me levantei, fui de cabeça baixa ao redor do banco da igreja. Cheguei lá, me ajoelhei, ele olhou para mim: quer ser crente? Eu disse: sim, senhor. Aí me ajoelhei, ele orou para mim, aceitei a Jesus naquele dia. Até hoje estou firme para a glória de Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Naquele mesmo dia, aquele pastor que já dorme no Senhor disse assim para mim, porque no final do culto ele avisou que tinha trabalho de oração meio-dia. Aí eu disse: pastor, eu posso vir orar com os irmãos? Ele disse: é lógico, meu filho, que você pode vir orar meio-dia. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o evangelho tinha saído dentro de casa, mas naquele dia que eu orei, eu fiz desse jeito assim, ó. Eu dobrei meu joelho, ouvi a oração do pastor, e eu disse assim: Senhor, vai comigo lá para casa depois de hoje. Escute, parece que eu ouvi as pisadas de Jesus indo comigo. Quando eu cheguei lá em casa, eu entendi: Jesus também chegou, o evangelho também chegou, o evangelho também chegou, para a glória de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E a situação, pastor, da sua casa, como foi? Comecei a orar 1 ano, 2 anos. Quem mora aqui e na sua casa tem pessoas que ainda no evangelho, levante a mão e deixa eu ver. Olha o tanto, então não foi só eu. 1 ano de oração. Sabe como é que eu fazia? Estava almoçando, faltava 15 minutos, eu sabia que de 15 minutos de pé eu chegava na igreja. Se eu tivesse na metade do prato, eu deixava lá, e eu ia para a igreja, dobrava o joelho, só saía 3 horas da tarde. Aí os irmãos, o pastor foi observando que não é comum um rapaz de 17 anos, 18 anos, estar chorando na igreja. Aí ele chegou para mim e disse assim: meu filho, por que você está chorando tanto? Não se vê jovem chorando assim. Eu disse: o senhor não sabe a minha família, o senhor não sabe o estado da minha casa. Aí eu fui contar para ele, ele disse assim: continua orando, que o Espírito Santo vai fazer a obra. 3 anos de oração, 4 anos de oração, 5 anos de oração. No 6º ano, estava eu sentado nos primeiros segundos brancos. Pastor convida quem quer ser crente. Quando eu olho para trás, vai minha mãezinha com o primeiro netinho segurando pela mão, indo para a igreja, voltando para Jesus. Só foi a porta abrir, o evangelho entrou dentro de casa.
esposa, daqui a pouco vem sobrinho, vem irmã, daqui a pouco Jesus foi pegando de um por um. Quando eu fechei 7 anos de oração, você nem acredita, mas eu vou lhe dizer, Jesus completou a obra dentro de casa, para a glória de Deus. Quem vai lá em Chapadinha sabe, a casa que era um bordel, a família que não tinha valor, o evangelho quando entrou, hoje é eu e a minha casa eu sirvo ao Senhor. Aplauda Jesus bem forte, aplauda Jesus bem forte, porque o evangelho tem poder. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. O apóstolo Paulo sabia, e ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. A palavra poder significa autoridade, capacidade de esmagar, capacidade de execução. O evangelho, meus irmãos, ele tem poder. Perceba as palavras de Jesus, que a igreja foi edificada na pedra que é ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra o evangelho de Cristo. Prevalecer a porta é ela continuar fechada. O evangelho faz isto, a porta está fechada, mas o evangelho arrebenta a porta, derruba a porta e abre caminho. Aonde o evangelho chega, o nome de Deus é glorificado. Quanto estão entendendo e podem glorificar ao Senhor. Paulo entendia muito bem, porque não me envergonho do evangelho, porque não sinto vergonha, porque eu sei de quem eu estou falando. Você que é crente, você jovem que é crente, você moça que estuda, você, Senhor, que está lá no teu serviço, não tenha vergonha da propagação do evangelho. Não tenha vergonha de dizer que você é crente. Não se esconda, dá cara a tapa e diz: eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Foi Ele que me batizou com o Espírito Santo, foi Ele que me deu salvação. Não tenha vergonha do evangelho. Eu não tenho vergonha. Ainda mais depois dessa nossa convenção, que eu voltei tudo para ali, voltando às minhas origens, voltando de onde eu comecei. Ter vergonha daquele Deus, do nosso Cristo que entrou na nossa casa. É igual aqueles hinos que os irmãos cantam. Quando Jesus entra na casa, Ele faz morada, meus irmãos. Quando Jesus entra na tua casa, Ele acha lugar, faz morada. No Apocalipse diz que Ele faz festa com você, você faz com Ele, e é só alegria para a glória de Deus. Paulo tem muitas razões. Por que não se envergonha do evangelho? Não se envergonha do evangelho, porque o que ele fez, por onde andou, o evangelho arrebentou tudo. Ele descreve nas suas cartas, e ele chega um momento, ele diz que o evangelho desfaz todo o embaraço, quebra toda a corrente, desfaz tudo que o inimigo tenta e pode fazer. O evangelho vai lá e desmancha tudo para a glória de Deus. Ter vergonha do evangelho para quê? Negar a existência do evangelho dentro de você. Eu conheci um irmão, e esse irmão foi no Paraíba, aquela loja. E eu disse: irmão, ele ainda não era membro, e nem é membro da igreja. Eu disse: irmão, vai ver um pano, porque nós vamos ter que organizar umas fardas e tal. Ele disse: pastor, eu vou ver o valor do pano, trago para o senhor. Sabe como foi que ele chegou na loja? Ele disse assim: tem pano e tal? Sim, tem. Para que é, moço? Não, é para os crentes que me pediram para eu me informar aqui o preço. Eu queria saber o preço lá para os crentes. E quando eu soube disso, eu disse: irmão, como foi a história? Tu perguntou para os crentes? Tu estava onde nessa história? Porque
eu não me envergonho. Não tenha vergonha do Evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Sejamos sinceros. Em pleno século 21, o apóstolo Paulo predisse muitas verdades, que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Os tempos eram tão difíceis que ele chegou ao instante a explicar para Timóteo. Diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos seus impedidos de ouvir o Evangelho. Hoje nós temos uma gama, uma massa de distorção que faz vergonha, meus irmãos. Faz vergonha. Tem pessoas que faz vergonha das pessoas, dizem assim: fulano é aquele, faz vergonha. Olha o que o Velho Testamento traz uma tradução para nós e diz: outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Hoje tem de tudo. Quando se abre as redes sociais, às vezes dá vontade de você pegar o celular e fechar ou jogar fora, porque tem de tudo. Unção para tudo enquanto é banco, judaísmo dentro da igreja, ferramentas. Eu tive uma oportunidade de pregar numa igreja recente, no ano passado em Brasília, e o pastor estava lá sentado, tinha um cajado, uma madeira de pau do lado do banco dele, e o irmão me disse que ele recebeu aquela vara lá, aquela madeira, no monte da oração, e Deus disse para ele que aonde ele fosse, era para levar o cajado. Os irmãos sabem, hoje tem um martelo, hoje tem um cajado, hoje tem um balde de água fria jorrando sobre a cabeça do povo, e o povo recebendo unção. Hoje tem de tudo para todo gosto. Este evangelho eu tenho vergonha, mas o evangelho que Paulo predisse, eu tenho orgulho de dizer: este evangelho salva, este evangelho cura, este evangelho batiza com o Espírito Santo, este evangelho prepara a crente para morar no céu para todos sempre. Bendito seja Deus. Não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha de defender a bandeira do evangelho, porque é prazeroso e é honroso. É prazeroso e é honroso. Fica de pé, eu quero fazer uma oração com você. Paulo descreve nas suas cartas muitas razões. Muitas razões porque defendia o evangelho. Ele sabia do Deus que cria. Ele sabia do Deus que ele servia. E você também sabe do Deus que você serve. Você também sabe do Deus que você serve. Você é firme e deve ser firme. Defender a mensagem que você prega. Não tenha medo de propagar o evangelho. Nós abrimos uma igreja num povoado, de frente a uma casa de uma macumbeira. Aquela macumbeira disse assim, em recado para nós. Nós começamos a construir, ela disse assim para nós: diga para este pastorzinho moreno aí, que nós vamos tomar essa igreja. Eu vou transferir o nosso terreiro de macumba para dentro dessa casa, e ele vai embora com essa zoada de crente. Teve uma visão. Ela viu quando a casa da macumbeira pegava fogo, e pegou fogo até os alicerces da casa e não ficou nada. Demorou pouco, a AVC chegou na casa da macumbeira, arrancou ela do interior e foi para a cidade, está quase morta. A casa dela já está despedaçando, e a igreja continua de pé, e eu dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Não tenha vergonha de defender a bandeira do Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que negam, tem pessoas que negligenciam, mas não faça isso. No final das contas, quando você honra a bandeira do Evangelho, Deus vai honrar você para a glória de Deus. Faça a obra de Deus. O melhor está por vir para a glória do Senhor. Põe a mão assim no coração. Eu quero orar por sua vida. Eu não sei se aqui tem pessoas não evangélicas. Há porventura alguma pessoa que ainda não é evangélico aqui? Levante a mão, deixa eu conhecer você. Temos 1, 2, 3 pessoas. Eu convidar você, minha santa, de convidar você para conhecer este Evangelho. Como eu conheci o Evangelho entrou dentro da minha casa e mudou a minha história. Eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar por sua vida. Saia do seu lugar, venha aceitar este Evangelho Salvador, este Evangelho que muda, que transforma. Você que conhece alguém que está do seu lado, isto, vem aqui à frente. Alguém acompanhe esta pessoa. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Aleluia. O Evangelho, minha filha, mudou a minha história. Sabe, eu vou dizer para você assim, olha, a minha irmã, que não tinha valor nenhum, está vindo mais gente. A minha irmã que não tinha valor nenhum, minhas irmãs, sabe o que ela é hoje? Prega o Evangelho. A minha outra irmã que também não tinha valor nenhum, prega o Evangelho. A caçula que todo dizia que não ia dar nada, essa que prega o Evangelho. É o Evangelho que faz isto. Oh, se ainda tem mais vida para Jesus, venha, venha. Se ainda tem mais vida para Jesus, venha agora, venha, venha, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, aleluia. Sabe, minhas filhas, eu não conheço vocês. Eu sou lá de Chapadinha, bem ali, 250 quilômetros distante de vocês. Mas o poder do Evangelho que Paulo todas prega, as provas que eu chamou já vocês passei, aqui. é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir É assim. acusações do meu tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo as palavras de alguém que não quer na gente acreditar, mas quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás. Cante! Pois Cristo na cruz Foi assim que tudo aconteceu. já venceu, e Foi desse jeito. saber que dele É por isso não que você não pode se lembras envergonhar do mais. Evangelho. Eu canto pra glória. Quem conhece, de canta. Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Você que está aceitando a Jesus, você que está se reconciliando, vocês que vieram aqui à frente,